Boa noite, minha gente. Amigos, queridos, alguns rostinhos conhecidos. Eu escolhi para a gente começar hoje um trecho, um poema, um texto de Clarice Lispector, que eu vou pedir permissão a vocês para ler aqui. O caminho que eu escolhi é o do amor. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções que eu vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeira. No meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero. Por isso, não estranhe a minha maneira de sorrir, de te desejar o bem. É só assim que eu enxergo a vida, e é só assim que eu acredito que vale a pena viver. É de Clarice Lispector. Por que eu escolhi esse texto dela, para trabalhar Evangelho e Espiritismo, esse tema, né? Primeiro, pela sensibilidade. Clarice, essa escritora, ela traz para a gente a maneira como ela entende que é ser verdadeira, como ela entende que vale a pena viver. O abraço tem que ser apertado. O aperto de mão é sincero. E ela sabe, porque ela começa dizendo, não importa as dores, as angústias, a gente sabe que a gente se doa, mas o que a gente doa não significa que volta igual, não é? Nas nossas relações, aí vem as decepções, vem os anseios, vem as angústias. Mas é como se ela dissesse a gente assim, e daí? O que importa é que eu acredito que é dessa forma que vale a pena viver. O que sai de mim é verdadeiro, é sincero. Os meus abraços são muito apertados, o meu aperto de mão é sincero, o meu sorriso, a minha forma de sorrir e te desejar o bem é minha, particular, sincera. Eu acho isso bonito, né? Quando a gente consegue viver a nossa espontaneidade, o nosso jeito, nas relações, nas dificuldades, nos acertos, nas pessoas que a gente conhece, que gosta, naquelas outras que nem tanto assim, que a gente ainda está aprendendo a conviver, está aprendendo a compreender, a aceitar. Então, por isso eu comecei com esse verso de Clarice, para trazer primeiro essa sensibilidade. Porque com a sensibilidade toca nossas emoções, toca conteúdos importantes para a gente analisar dentro da gente. Mas eu trouxe também por uma outra razão. Clarice Lispector, ela é ucraniana. Ela não é brasileira. Contudo, ela se considerava brasileira porque ela chegou aqui muito pequena. Ela era ucraniana, veio para o Brasil porque sua família era judia. Então, naqueles idos de 1920, a família judia sofria o antissemitismo no seu país e ela veio parar aqui. Eu trouxe isso para a gente analisar o seguinte. Nós somos diferentes. Eu sou diferente de você, sou diferente dela, que é diferente do outro. Cada um tem a sua forma, cada um é do seu jeito, cada um tem uma maneira de reagir à mesma circunstância. A situação é a mesma, eu vou reagir de um jeito, Célia vai reagir de outro, Rodrigo vai reagir de outro, vai internalizar de alguma forma que é própria do espírito, que tem a ver com os seus conteúdos, com o seu processo de vida nesta encarnação, com os conteúdos que você traz de outra encarnação, de outras vidas. E somos diferentes porque temos a nossa cultura, a nossa religião, a tradição que trazemos da família. Tudo isso nos torna seres humanos próprios, não há um igual ao outro. Então, além disso, além dessa diferença pelos nossos conteúdos, a diferença pela religião, a diferença pela cultura do seu país de origem, se a gente sai desse nível de nos olharmos aqui, olho no olho, que é onde percebemos que somos diferentes, e ampliamos o nosso olhar para o macro. Vamos agora analisar o todo.
No todo, nós somos iguais. A diferença entre mim e o outro, entre todos nós, é que é a grande riqueza nessa vida. Né? A natureza, essa diversidade da natureza, a diversidade da fauna, da flora e a diversidade entre nós, seres humanos. Isso é muito rico para o nosso aprendizado. Isso é muito rico até mesmo na construção das obras do Pai aqui, né? Das obras do Criador aqui. Mas somos iguais. Tanto somos iguais perante o nosso Criador, como somos iguais quando a gente vê nessa forma global assim. Todos, em algum momento, viveu alguma dor. Todos, em algum momento, chorou a sua dor. Todos nós, seres humanos, temos os nossos anseios. Temos as nossas buscas. É natural do ser humano na visão global, do todo. Então, já deixamos de ser diferentes e passamos a ser iguais quando mudamos essa ótica. E por que a gente está trabalhando isso? É que somos diferentes e somos iguais. Porque há determinados valores que também são universais, são iguais em qualquer lugar do mundo. E aí eu volto lá para o Evangelho. De todas as mensagens do Evangelho, de tudo que Jesus, passando por aqui, deixou para a gente, nos ensinou, o produto de tudo isso, que a gente pode bem resumir no seu grande mandamento, amai-vos uns aos outros. A gente encontra isso em qualquer religião e em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, nós encontramos uma solidariedade do tipo, uma velhinha de 82 anos, olha, 82 anos, sobe as escadas com 2 sacos de supermercado na mão. Há quem passe por ela e passa, por alguma razão. Está atrasado, está disperso, está lerdo, está broco, não viu, passou. Mas sempre vai haver alguém que vai dizer, senhora, deixa eu ajudar aqui, e carregar o pacote. Sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, seja de qual religião for. Então, há determinados valores que independem, mas eles estão lá, no Evangelho que a gente também aprende e trabalha. E eu não preciso ser aquele Senhor, Senhor, que diz Senhor, Senhor, porque está lá. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará na casa do meu Pai, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que também não acredita, que não diz Senhor, Senhor, mas que faz a vontade do Pai, essa pessoa também está vivendo o Evangelho. Evangelho e Espiritismo. É importante, a gente estuda o Evangelho, a gente lê. Aqui a gente entende, no Espiritismo de forma geral, que devemos estudar, a gente observa, não é a fé cega, é a fé raciocinada que a gente trabalha no Evangelho, né? A fé raciocinada, a gente observa, a gente experimenta, a gente estuda o Evangelho. Mais importante do que tudo é vivenciar o Evangelho. Essa é a parte difícil. Tem uma história de Chico, difícil não. Será que é difícil vivenciar o Evangelho? Será que é difícil? Eu tenho uma amiga que diz assim, Geisa, observe, a vida é simples, a gente é que complica. Observem vocês também. As coisas que acontecem na vida da gente, às vezes com muita dificuldade, a gente pensa que é uma coisa muito complexa para resolver, sofre horrores. Mas se você consegue respirar, dar uma olhada com calma, vai ver que o processo é até simples. Ou então, quando a gente espera passar, o tempo passa, a gente olha para trás lá na história e diz, olha como eu sofri com aquele período da minha vida, né? Então, será que é difícil vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia? Como é que isso é feito? Tem uma história de Chico Xavier interessante. Ele morava com as irmãs na casa. Certa noite, apareceu um ladrãozinho de quintal que roubou as roupas que estavam estendidas no varal.
No dia seguinte, Chico arrumou algumas roupas, fez lá a trouxinha, deixou lá no quintal e deixou um bilhete assim: Senhor ladrão. Não sei se ele escreveu Senhor ladrão, mas ele deixou um bilhete. Aqui estão essas roupas, pode levar. Agora eu lhe peço que não faça tanto barulho, porque está assustando as minhas irmãs. E aí você diz, poxa, que negócio, né? O ladrão vem, pula o meu quintal, rouba as minhas roupas, e no dia seguinte eu coloco mais outras roupas e deixo um bilhetinho para ele. Pode levar. Só te peço que não faça barulho, não, porque está assustando as minhas irmãs. Será que a gente consegue viver nessa simplicidade? Olha que solução fácil. E o ladrão foi, levou as roupas e não fez a zoada, não assustou as irmãs. E aí a gente volta para o Evangelho e lembra daquela passagem que diz assim, dá a outra face, não é? Dá a outra face. Quantas vezes a gente se depara com determinadas situações e não é fácil dar outra face. Mas dar a outra face tem várias interpretações. Dar a outra face significa dar nova trouxa de roupa, mas significa também que eu posso mostrar àquela pessoa que pode ser diferente. A outra face a gente interpreta também como um outro caminho. A gente pode mostrar que pode ser diferente a alguém que nos agrediu, a alguém que de alguma forma nos magoou, nos machucou. Será que é fácil? Sabe por que não é fácil? Porque, de alguma forma, nós permitimos nos sentirmos magoados, ofendidos, machucados. E aí vai mexer com um problema que não é do outro que me agrediu. O outro me agrediu é um problema do outro, mas eu me senti agredida, ou ofendida, ou triste, ou magoada, passa a ser um problema meu. Pois bem, é por isso que, às vezes, não é fácil, porque temos que lidar com as nossas questões, com os nossos problemas. E aí, só depois que a gente lida com as nossas questões, que a gente se entende e aceita aquilo que está aqui dentro, que mexeu comigo, que me deixou triste, que me deixou com raiva, que me deixou com desejo de vingança, ou seja lá o que for, só depois que eu trabalho aquilo, que eu compreendo o que é que energia foi essa, o que é que tinha lá dentro para mexer comigo dessa forma, é que eu consigo transcender. É que eu vou conseguir compreender o outro. O professor Leandro Carnal, não sei se vocês assistem esses vídeos dele do YouTube, eu acho super legal, né? E ele diz assim, ninguém pode me ofender, a não ser que eu permita, mas aí ele dá um exemplo assim, por exemplo, se chamarem ele de careca, e ele é, né? Se chamarem ele de careca, ou ele não é careca, e, portanto, ele não vai se importar, ou ele é careca, e também ele não vai se importar porque ele é. Né? Então, não tem por que ofender. E assim ele dá alguns outros exemplos. Quantas vezes a gente passa por algumas situações no trânsito difícil, e a gente diz assim, e alguém te xinga a mãe, ou sei lá, e aí você diz, bom, ou é verdade, e eu não me importo, ou não é verdade, e eu não vou me importar porque não é verdade. E Chico também tem uma máxima nesse sentido, que diz assim, se as coisas que dizem a teu respeito é verdade, internalize, trabalhe. Mas se não é verdade, não ligue para elas. Ligar para quê? A gente cria uma guerra e traz uma instabilidade para o nosso campo de paz, desagradável, difícil de lidar. Muito bem. Vamos voltar aqui a vivenciar o Evangelho. No Evangelho, aqui nesta casa, eu falei que valores do Evangelho estão em todos os lugares, em todas as religiões, em muitas das religiões, a gente percebe a ligação dos valores, dos mesmos valores, né? No Evangelho, aqui nesta casa, a gente segue o Evangelho, a gente segue o nosso mestre dos mestres, e quem é da minha época, eu não estou falando aqui do mestre dos mestres, aquele baixinho do desenho A Caverna do Dragão, não, viu? Estou falando aqui do nosso mestre maior, do nosso Jesus.
O Evangelho é rico de exemplos. Quando a gente consegue colocar a nossa vida, determinada situação da nossa vida, naquilo que está lá no Evangelho, a gente encontra as saídas, encontra as respostas. Jesus foi um homem que passou por aqui, porque se viesse em forma de anjo e com asas, talvez fosse algo muito distante da gente. Então, ele se colocou muito próximo. E quando está muito próximo, é mais fácil da gente compreender, aceitar, seguir, ver que é possível fazer. E ele dizia para a gente o tempo todo que é possível, que nós somos muito capazes do que imaginamos que somos. E ele traz exemplos assim. Por exemplo, Jesus é um homem que sabia o que ele era e o que ele representava aqui para a gente, para essa humanidade, mas é um homem que se abaixa e lava os pés dos seus discípulos, né? E eu tenho uma história interessante que aconteceu há poucos dias numa determinada empresa. Se demitiu o funcionário da limpeza. E aí as pessoas que almoçavam no seu ambiente de trabalho não lavavam os pratos, porque o funcionário não tinha mais o funcionário para lavar os pratos. E os pratos foram se acumulando. Isso é verdade, viu, gente? Aconteceu há poucos dias. E os pratos foram se acumulando, juntando mosca, mosquito, mau cheiro. Isso porque a coordenadora estava ausente, de licença médica. A coordenadora volta e encontra aquele caos. Aqueles pratos todos sujos, aquela briga interna, eu não tenho obrigação, não ganho para isso, não fui contratado para isso. E aquela guerrinha, e aí envolve um outro setor que reclama daquele ambiente. Olha a coisa como prolifera, né? Por causa de um prato que eu entendi que não podia ser lavado. A coordenadora chega numa posição superior, hierarquicamente superior na profissão, e vê aquela situação toda, arregaçou as mangas, lavou os pratos, não disse nada. E, no final, ela disse, o meu mestre maior lavou os pés dos discípulos. Por que eu não posso lavar os pratos? Lavou tudo, limpou tudo. Tinha uma caixa. Isso foi fotografado, foi mandado para adiante, algo assim. Então, ela deu esse exemplo. E aí eu digo, olha só, essa pessoa vivenciou o Evangelho? Vivenciou o Evangelho. Então, são coisas assim, é no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, não são complicadas. Elas só são complicadas quando nos causa sofrimento, quando estamos vivendo as nossas dores. E aí vem lá no Evangelho, ame o teu irmão como você é capaz de amar a você mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa, aquela regra do avião, cuidar de nós primeiro, usarmos a máscara, para depois colocar a máscara na criança que está com a gente, não é assim? Então, essa é uma forma também que a gente vivencia o Evangelho. Primeiro, cuidar da gente, entender quais são as nossas questões. Mas, afinal, para quê? Para que é que estamos aqui? Para que estamos aqui, nesta terra, neste orbe, neste momento, 26 de maio de 2016? O que estamos fazendo aqui? Por que eu nasci nesta época? Por que eu estou aqui? Por que eu estou encarnada? Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz assim, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo da nossa encarnação? Deus a impõe com o objetivo de fazê-los alcançar a perfeição. E os espíritos continuam respondendo que estamos aqui para alcançar essa perfeição. Precisamos passar por algumas expiações, provas. Também estamos aqui para ajudar na construção da obra maior do Criador, não é? Então, estamos aqui a fim de alcançarmos a perfeição. E Jesus diz no Evangelho, sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, é possível ser perfeito. Eu mesmo tenho essa pretensão de chegar lá no grau de espírito puro, né? Quanto tempo isso vai dar, não sei, mas eu quero. E eu sei que, para chegar lá, eu tenho que trabalhar agora. E ainda por não sei quantos milênios, mas eu não posso pensar que falta muito. Eu tenho que fazer desde já.
Às vezes a gente pensa que algo é inalcançável porque é grande demais para a nossa capacidade. Que nada. Comece a fazer. Comece a fazer. Porque só quando a gente dá o passo, quando a gente sai da inércia, quando a gente se movimenta, quando a gente toma coragem, é que a gente começa a caminhada. Se ficar pensando que é inacessível, que eu jamais vou chegar na condição de um espírito puro, de um espírito superior, de um espírito de uma luz um pouquinho maior do que esse meu fifozinho que eu tenho aqui, aí é que não vou mesmo, né? Pois bem, então é esse o objetivo da nossa encarnação, trabalhar a nossa perfeição. Quem conhece pedras, normalmente, esse povo do interior, as pedrinhas, os seixos, os mais lisinhos, são aqueles que já rolaram por muitos trechos de rio. E, na medida que eles vão se atritando, eles vão ficando cada vez mais lisos, mais perfeitinhos. É assim também com a gente. Quanto mais a gente se atrita, mais a gente vai aparando as nossas arestas. E melhor vamos ficando. E lá no Evangelho, a gente tem a história do filho, teve o exemplo aqui da humildade. Jesus ensinou muito por parábolas. Uma das parábolas que me inquietava bastante quando eu era jovenzinha, não sou mais jovenzinha, né, lá na minha adolescência, me inquietava muito. Eu sou a mais velha de uma série de irmãos. Somos 5 no total. E, na condição de mais velho, eu era muito cobrada, claro, né? O filho mais velho sempre é o mais cobrado. E aí, quando eu lia, e minha mãe fazia muitas orações, e quando vinha aquela história do filho pródigo, eu não me conformava. Mas não é possível. A criatura recebe todo o dinheiro, vai embora, gasta tudo, vive na farra, na esbórnia, e quando volta, o pai faz uma festa. Eu achava aquilo a maior injustiça. Eu não conseguia entender aquele negócio. Só com o tempo. Só na medida que eu precisei vivenciar uma história semelhante, muito próxima a mim, foi que eu vim entender o que é esse filho pródigo. A gente só consegue alcançar determinadas compreensões quando a gente alcança um grauzinho de aprendizado. Eu não vou nem dizer de maturidade, para não ser pretensiosa, mas um grauzinho mais de conhecimento nas experiências, porque estamos aqui passando por experiências, por provas e expiações. Muitas vezes, por falta de coragem, por não querer sair da zona de conforto, resolvemos não aceitar determinadas provas que planejamos antes de encarnar. Planejamos, que é para o nosso aperfeiçoamento. Mas dói, eu não quero passar pela dor agora. E aí vamos deixando de lado. Aí a vida vem lá na frente e traz novamente essa outra oportunidade para você vivenciar. E às vezes vem de um pouquinho mais intensa. E a gente continua deixando para lá. É enfrentando que a gente vence. É sempre enfrentando que a gente vence. E essa história do filho pródigo, ela é muito interessante, que o aprendizado desse rapaz é que foi muito rico. Muitas vezes a gente repete, precisa errar para poder aprender, né? E às vezes a gente fica repetindo esses erros. Repete, repete, repete. Vai errar até quando, criatura? Até quando? E às vezes a gente passa por determinadas situações. Certa vez eu passei uma situação de muito aperto, que eu olhava para cima e dizia, meu Deus, me diga o que é que eu preciso aprender que eu não estou entendendo, está em braille, eu não sei o que é que está acontecendo, diga logo de uma vez o que é que eu preciso aprender para acabar com essa agonia, né? Às vezes a gente deseja, sabe que é para o aprendizado, mas enquanto o aprendizado não se dá, está lá, gente, está lá, gente. Agora a gente está aqui nessa encarnação, o objetivo da encarnação a gente já viu que é buscar a perfeição, buscar nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E a gente sabe que a gente encarna, mas que a gente teve uma vida pregressa, uma vida anterior. E que a gente traz algo de lá de trás para ser resgatado aqui, neste momento, nesta encarnação. Então, trazemos também conteúdos de vidas passadas. E como é que a gente trabalha isso? Para que isso mesmo?
E também os espíritos que vão nos responder assim. O objetivo da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Porque em uma encarnação não dá tempo de todo um aprendizado. Eu preciso passar novamente por outra oportunidade. Ou para resgatar algo que deixei, ou para consertar algo que fiz, ou para rever. Normalmente para corrigir algo que fiz, ou para aprender algo que eu não consegui aprender. Né? E a gente fica repetindo os erros, repetindo os erros. Chico Xavier, psicografando Humberto de Campos, traz uma história também muito interessante. Simplesinha. As histórias simples são mais fáceis de serem compreendidas também pela gente. A gente aí associa a situações na vida da gente. De uma pessoa que tinha uma propriedade e resolveu chegar a cerca 5 metros para lá. E acho que eu vou chegar a essa cerca 5 metros para lá. E os espíritos amigos diziam assim, meu filho, não faça isso. Porque a gente tem quem nos intua positivamente, que a gente é influenciado o tempo todo, né? A gente é influenciado, os espíritos influenciam em nossa vida, muito mais do que a gente pensa. Nós somos influenciados o tempo todo. Nós somos influenciados por amigo, pelos encarnados, por amigos, pela mídia, pela situação do trabalho, pela família. Nós somos influenciados e, às vezes, nem nos damos conta, mas nós somos influenciados o tempo todo. E o plano espiritual também, quem está por lá, nos influencia. Então, esse cidadão com vontade de chegar a cerca 5 metros mais para lá, para ganhar mais um pouquinho de terreno, uma partezinha boa, empurra a cerca. E aí, reconhecendo o prejuízo que ele causou, depois que ele desencarna, se chega a um acordo lá no plano espiritual de que ele vai voltar e não vai fazer isso novamente. Vai encontrar uma forma, inclusive, de reparar esse erro. Olha, esse exemplo é um exemplozinho facilzinho. Vamos colocar isso também na vida da gente, né? Quantas vezes a gente vem e volta para reparar um erro e continua fazendo o mesmo erro. E, às vezes, nem erro de outra encarnação, dessa mesma. E continuamos cometendo os mesmos erros. E aí ele volta e, novamente, olha a vontade de empurrar a cerca de novo. Lá vai ele, empurra a cerca de novo. Muitas vezes, a gente não tem a força moral suficiente para mudar a nós mesmos. Quer ver uma coisa? Imagine-se que você está bem acima do peso e está precisando fazer uma dieta. Mas hoje foi feriado. E aí você comeu bastante. Mas na hora que você passa pela mesa, na sua sala, está lá um brownie de chocolate, suculento. Já está até cortadinho. O garfinho está ali, você olha e diz, não, eu nem preciso comer esse brownie. Eu já estou bem, já estou satisfeita. Esse bolo de mas um bolo de chocolate. Se fosse um prato de salada de folha, eu tenho certeza que eu ia passar direto. Mas aquele bolo de chocolate, lá vai eu com meu bolo de chocolate. Já não estava com fome, eu tinha acabado de almoçar, mas o bolo estava ali dando sopa. O bolo estava ali, só me chamando. E aí depois a gente pede um chazinho de boldo. Estou passando mal. Ai, meu Deus do céu, para que eu fui comer aquele bolo? Às vezes a gente vivencia situações na vida da gente, algumas circunstâncias, que é assim. Você sabe que não deve, não deveria, vai se prejudicar. Às vezes nem tem consciência que está se prejudicando, porque aquele pedaço de bolo só vai aumentar meu açúcar daqui a mais um tempo. Ou vai aumentar minha gordurinha, mas eu não vou perceber, só vou perceber depois, quando eu tentar vestir minha roupa. Ih, meu Deus, essa aqui não dá não, essa menina, tira aí, bota lá, meu Deus, só daqui a um tempo, quando é que eu vou voltar a usar essa roupa? Por causa de pequenas ações, por causa de um pedacinho do bolo que estava ali, que eu não resisti. Na vida da gente, às vezes, é assim que acontece. A gente vai, não tem muito prejuízo, não. Lá vai eu, cometendo erros novamente. E lá vai eu, cometendo novamente. Até que está lá um pacote bem grandinho para eu dar conta. Assim é a vida. Então, a gente sabe que a gente encarnou buscando o nosso aperfeiçoamento, que a gente não é a primeira encarnação,
trazemos situações de outras vidas para serem resolvidas nesta, ou para serem aprimoradas nesta vida. E temos Jesus como nosso guia para nos ajudar nesse processo desta encarnação. Temos ter Jesus como guia. Por quê? Porque quando a gente também tem lá a pergunta de Kardec aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma resposta bem simples. Vede Jesus. É o que veio para nos servir de guia e modelo. Vede Jesus. Modelo de humildade, modelo de sabedoria. Sabedoria. Quer ver uma passagem de Jesus que eu acho assim super de sabedoria? Porque vocês sabem, Jesus era judeu, Jesus não era cristão. O cristianismo veio depois. Jesus nasceu judeu e viveu como judeu. E como judeu ele não respeitou as leis judaicas. Uma delas foi a da mulher adúltera. Pela lei judaica, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Qual foi a saída de Jesus? Às vezes, a gente se encontra assim, num aperto que você precisa tomar uma decisão. E Jesus ficou ali, todo mundo com a pedra na mão, para começar a atirar na mulher adúltera. E aí vai questionar Jesus, testando. Como é? O que é que esse Nazareno vai dizer agora? Vai contra a lei judaica? Qual é a saída que Jesus encontra? Ele não diz apedreje, e ele também não diz não apedreje. Se ele dissesse não faça isso, ele estaria indo contra a lei judaica. E se ele dissesse faça, ele estava indo contra o que ele pregava. O perdão, o amor, a compreensão, a da nova oportunidade. O que é que ele fez? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é de uma sabedoria. Isso é de uma sabedoria, né? Então, nosso exemplo e guia, nosso modelo, sabedoria, humildade, amor. Jesus, é engraçado quando a gente vê, nos dias de hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda tendo que discutir sobre intolerância religiosa. E eu digo, poxa, a gente ainda está, parece que a gente não sai da infância, né? A humanidade não sai da infância. Continuamos ainda, e que não deveria nem ser intolerância. Certa vez eu ouvi uma pessoa, uma candomblessista, Macota, se não me engano, foi aqui na casa, e ela disse assim, não é tolerância que eu quero, não, eu quero respeito, de fato. Tolerar é aquilo que você não suporta, mas você vai tolerar. Respeito. Aí Jesus, eu trabalhei antes de onde eu estou agora, em outro lugar, e trabalhava junto comigo um pastor. E a gente conversava muito, era uma conversa interessante, né? A gente conversava muito. E uma vez sobre isso, a gente estava conversando e chegamos à seguinte conclusão. Jesus, nosso modelo e guia, nosso, meu, dele, somos cristãos todos dois, né? O evangélico, o espírita, é o nosso modelo e guia, não recusou ninguém, não recusou samaritana, não recusou os doentes, não recusou a mulher hemorrágica, ele não recusou ninguém, ele acolheu todos. Quem sou eu nessa minha pequenez cheia de erros para dizer que eu quero ou não quero alguém do meu lado? Para dizer que eu quero ou não quero alguém fazendo parte da minha vida, para não aceitar, para não tolerar, para não respeitar. Quem sou eu? Né? Quem somos nós? Se Jesus, nosso modelo e guia, tratou todos daquela forma, quem sou eu? Muito bem. Uma outra coisa que eu trago também é a parábola dos talentos. Mas eu queria que a gente visse essa parábola dos talentos de uma outra forma. Vocês lembram a parábola dos talentos? Ele deu a um trabalhador 1 talento, ao outro 2 talentos, ao outro 3 talentos, e viajou o Senhor, né? Viajou e, quando voltou, quis saber o resultado. Um tinha enterrado, o outro guardou e o outro multiplicou.
Um devolveu o mesmo valor, o outro devolveu com um pouquinho mais e o outro com muito. Mas eu queria que a gente visse essa parábola dos talentos assim, os talentos que nós ganhamos de presente. Esse presente que Deus nos deu, os nossos talentos, a nossa capacidade, onde há capacidade, que tipo de capacidade há em mim? Como é que eu estou compartilhando isso? Porque a matemática para o Evangelho é diferente dessa nossa matemática. Quanto mais doamos, mais temos. Quanto mais damos amor, mais nossa capacidade de amar se amplia. Experimentem, faça essa lógica matemática do Evangelho para vocês verem como ela é diferente. Quanto mais multiplicamos esses talentos, quanto mais compartilhamos, melhor dizendo, esses talentos, mais talentos a gente tem. Quanto mais compartilhamos, mais talentos nós ganhamos. Mais riquezas nós conseguimos agregar ao nosso espírito. E sobre o perdão. A nossa capacidade de perdoar. Como é que a gente trabalha o perdão? Se não trabalhar primeiro aquilo que faz com que tenhamos mágoa. Não tem um botão do perdão? Eu sempre digo isso, né? Se tivesse assim um botãozinho, aperta aí o botão, perdão, esse aqui, aperta, pronto, perdoou. Não é fácil assim. O contrário, é um processo. O perdão, ele só chega... E falando em vivenciar o Evangelho, o perdão ele chega na medida em que conseguimos compreender o outro, aceitar o outro como o outro é, e não cobrar daquilo, não cobrar dele coisas que ele ainda não é capaz de dar. Não cobrar que ele seja o que ele ainda não é capaz de ser. Sem com isso me achar melhor do que o outro. Porque eu posso ser melhor aqui, mas o outro vai ser melhor em outra situação. Eu posso ser melhor em línguas e literatura, mas sou péssima na cozinha. É um exemplo quase de verdade esse, viu? Sou péssima na cozinha. Já o outro pode ser muito bom na química culinária, porque aquilo é uma química. Você combinar aromas, texturas, dosar tempero, que nada. Isso, para mim, é algo de uma complexidade. Preciso muita coisa para chegar nesse nível aí. Eu não alcancei ainda. O outro pode ser muito bom nisso. Eu tenho uma irmã que a gente vive sempre nessa dobradinha, né? E já quando é a hora de aprender idiomas, ela fala... Então, assim, não vou me achar superior nem melhor do que o outro, porque tenho essa compreensão. Mas eu estou ganhando muito tendo essa compreensão. E se eu consigo compartilhar com o outro, que quando a gente compreende que o outro não chegou naquele grau, naquele aspecto, não chegou naquele grau de me dar o que eu gostaria, o que eu entendo como certo, ou aquele comportamento que eu gostaria que entendo como certo, não vai funcionar. Né? Enquanto eu não tiver essa compreensão, não vai funcionar. A gente continua. E sabe o que é que acontece quando a gente continua com aquela mágoa que não consegue trabalhar o perdão? A gente começa a entrar num processo auto-obsessivo. A gente fica na monoideia. A gente fica com aquele desejo, com aquela mágoa, o tempo todo me achando vítima ou querendo me vingar. É o que se chama monoideia. Haroldo Dutra, ele fala em uma palestra de um caso muito interessante de uma paciente no Hospital Psiquiátrico André Luiz, certa época, quando ele precisou trabalhar. A paciente ficou pneuzinha, porque ela não conseguiu aprender a perdoar. É complicado, é o sofrimento nosso, é para a gente esse sofrimento. Não perdoar, sofremos muito mais nós do que a pessoa que nos fez alguma coisa, que às vezes está seguindo a vida, nem se deu conta que um dia já tinha feito aquilo com a gente. Bom, e por fim, o ideal nosso aqui, nesta encarnação, é uma autotransformação. É utilizando estes ensinamentos do Evangelho, é utilizando Jesus como nosso mestre e guia para trabalharmos a nossa autotransformação, para trabalharmos a nossa melhora, para sermos aquele seixo que já rolou e que está agora
bem próximo à perfeição. Então, o nosso desejo de autotransformação, ele vem bastante quando ele chega muito firme, quando o nosso foco é o amor. Essa semana, em um dos grupos que eu trabalho aqui na casa, aliás, a semana passada, uma trabalhadora me questionou assim, e a gente se ama? A gente não se ama. Isso aqui é uma hipocrisia. A gente está aqui dizendo que quer se melhorar, mas a gente não consegue se melhorar. E eu fiquei uma semana pensando nisso. Mas como é isso mesmo? A gente não consegue se melhorar. Não é mesmo assim um passe de mágica. A gente vem de encarnação em encarnação tentando melhorar a criatura. Não é fácil mesmo, não. E eu não posso exigir que o outro melhore. O outro que convive comigo, seja da minha família, seja na vizinhança, seja no meu grupo social, seja no meu ambiente de trabalho. Eu mal consigo mudar a mim mesma com muita dificuldade. Como é que eu vou querer que o outro mude se o outro nem... sei lá onde é que o outro precisa mudar. Se eu me preocupar comigo mesmo, onde é que eu preciso mudar, já é trabalho demais para uma encarnação. Eu vou estar lá me preocupando com o outro também? Me preocupo, sim, quando o outro chega, quando o outro está muito próximo, e que eu sei que eu tenho como ajudar a acender a luzinha que tem lá. Sim, assim vale. Mas com julgamento e condenação e sentença já pronta, declarada, isso não vale. Assim a gente não ajuda, né? Assim a gente não ajuda. Então, essa autotransformação, essa busca pela perfeição é o que é o foco da nossa trajetória. E eu queria também trazer um outro exemplo, que é o seguinte. Muitas vezes a gente faz caridade, a gente exerce a solidariedade, a gente pensa no outro, a gente trabalha aqui na casa, a gente trabalha em outra casa, ajuda no asilo não sei aonde, faz tanta coisa, né? E esquece de olhar para dentro da gente, dessa autotransformação. E aí eu queria trazer um trechinho de Frederico Finger, no livro Voltei, de Irmão Jacó. Frederico Finger, ele já foi vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E quando ele desencarnou, depois ele vem e psicografa, ele, espírito, traz essa mensagem, né? De que ele vivenciou tanto, fez tanto pela obra, pela causa espírita, mas dentro dele mesmo faltou algo, muitos algos de importante na reforma íntima. E ele diz assim: antes da morte, acreditei, pelos meus conhecimentos, que a passagem pelo plano espiritual fosse simples, mas não foi bem assim. Dentro de nós, os fenômenos morais são muito fortes e inesperados. Dentro de nós, os fenômenos morais são muito fortes e inesperados. É interessante isso, porque enquanto a gente está aqui, encarnado, a gente tem trabalho, tem o corre-corre, tem o trânsito, tem o cinema, tem o centro, tem a ULI, tem trocentas coisas que a gente, às vezes, não tem tempo de parar para refletir o que está acontecendo aqui dentro, né? E aí ele continua assim. E aí, quando a gente desencarna, essa percepção se amplia e a gente começa a ver os nossos processos. E aí ele continua assim: não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Às vezes a gente pensa que está com um amigo espiritual, com aquele protetor, está tudo garantido. Estou fazendo a minha parte, estou ajudando na sopa, estou doando minhas roupas em caridade, estou dando esmola, estou sei lá o quê, né? Estou trabalhando como voluntário. Certo. E aqui dentro? E os meus valores morais? Então, essa é uma mensagem também que eu deixo para a gente quase que finalizar, para a gente refletir bem. Por mais que a gente faça, será que a gente está fazendo o suficiente? Porque ser solidário, ser caridoso, ser humano, olhar o outro, isso tudo é importante. Mas é muito importante o processo interno. Ver onde mais eu preciso melhorar. Como é que eu estou me relacionando com o outro? Com que olhar eu vejo o outro? Será que eu estou vendo o outro como espírito? Espírito que teve outra vida, que sabe lá onde foi que eu encontrei lá atrás, em outra encarnação, e o que foi que eu fiz? Não sei, porque é que ele está no meu caminho.
Então, é importante que a gente veja o outro como um espírito que também está em uma nova encarnação aqui comigo. E ninguém vem para o meu campo à toa, não. Tem alguma razão. Boa ou nem tão boa assim. Mas todo mundo que chega no nosso campo tem uma razão. E a gente vai encerrar com Clarice de novo. Essa mensagem dela, Clarice Lispector, diz assim: o amar os outros é tão vasto que inclui até o perdão para mim mesma. Com o que sobra, e tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e, às vezes, receber amor em troca. Amar aos outros é a única salvação individual que conheço. Ela chama isso de salvação individual. Eu digo que isso é o melhor presente que a gente tem. É quando a gente exerce esse amar o outro. Experimentem. E muita paz.